Continuando a leitura do nosso livro Mantida, Healed, em inglês, né? Em português, na verdade. Eu traduzi aqui para vocês e estou trazendo reflexões todos os dias através do canal Livros e Arte, tá? O devocional de hoje é Nada está oculto. Então, esse vai ser o tema base do dia de hoje, onde vamos refletir. Eu vou trazer highlights, né? As principais reflexões e resenhas do que eu consegui apurar no dia de hoje. E também, ao final, como foi no vídeo de ontem, a gente traz a reflexão junto com as duas leituras bíblicas, né? 2 ou 3 leiturinhas bíblicas rápidas. E ao final de cada uma, a gente tem a reflexão. O grande pensamento do dia é sobre a experiência de cada mulher, né? A experiência do aborto espontâneo é um luto singularmente isolado devido à natureza oculta do que é perdido. Então, não tem como a gente medir o sofrimento de outra pessoa. Eu entendo que nesse momento tem mulheres que estão ouvindo as pessoas dizendo, mas fulana teve 4 ou 5 abortos, né? Como a própria autora do livro teve, né? Foi 4 ou 5. Como se isso fosse deixar a nossa dor menor, ou a dor da outra pessoa maior e a nossa dor insignificante. Por isso ela traz a questão de ser tão singular para cada pessoa, para cada mulher. E a gente se sente, muitas vezes, até ocultas, né? Invisíveis. Pelo fato de alguém estar dizendo, mas fulana sofreu demais. O seu foi na primeira semana, o seu foi na segunda semana. Fulana foi na 18ª semana. Fulana foi na 20ª semana. Então, assim, é uma questão singular, pois a dor da outra pessoa não dá para medir luto. Não dá para medir o luto de outra pessoa, né? E nada do que as pessoas possam dizer para você vai amenizar ou vai fazer você se sentir menos capaz ou invisível, né? Muitas das vezes, como você pode estar sentindo com relação a isso. E muitas das vezes as palavras falham, pois não dá para mensurar a questão do vazio, da dor, de que é perder uma vida. E a vida que você lamenta hoje, ela nunca existiu fora de você. Ela deixa isso claro. E por isso que essa dor, ela às vezes é difícil de se medir. Porque você não consegue medir uma coisa que não existiu fora de você. A vida sempre esteve dentro com você e de repente você perde e você vai ter que fazer todo um processo de luto, um processo de reconhecimento de si mesma após essa vida que foi perdida. Ela deixa claro que ela consegue, ela teve 4 ou 5 abortos, gente. Então ela fala que ela consegue ver um pouco, né? Então com isso ela fala assim, você é vista, porque eu já estive nesse lugar de invisibilidade. Então ela diz, você é vista enquanto você está nesse momento. Por mais solitária, isolada, ignorada ou esquecida, como você se sente, né? Porque a vida continua e o seu companheiro e a sua rede de apoio, se você teve, eles vão seguir a vida deles, né? E você se pergunta, mas eu tô aqui, essa dor é real, eu tô sentindo, e as pessoas estão seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Então, por isso que esse lugar é um lugar, esse lugar, né? Um lugar solitário, um lugar isolado. Porque as pessoas seguem suas vidas, a vida não para, né? A vida não para dar vazão à nossa dor. É a gente que tem que olhar para isso e realmente por esse deserto. Então, ela cita também a questão da H, né? Que não exatamente que a H tinha o filho, mas a H se sentiu naquele momento, naquele deserto que ela estava, né? Apenas com o filho, ela se sentiu invisível aos olhos de Deus, né? Como assim o filho era descartável? Como assim ela e o filho foram deixados à sorte, né? E Deus naquele momento viu ela e Deus a abençoou. Então ela usa essa analogia para nos dizer que Deus nos conhece e no meio desse deserto, no meio do olho desse furacão, Ele cuida de nós. A leitura de hoje é Gênesis 16, né? Eu encorajo muito você a ler essa passagem hoje à noite ou em um momento que você tiver esse tempo, né? Faça essa leitura, é muito importante, essas leituras bíblicas após os devocionais e o livro. E a escrita, gente. Eu sempre recomendo a escrita, tem aí um diário, tem um caderno, alguma coisa para você escrever. A leitura de Provérbios 15, o verso 3. E a reflexão, eu encorajo também você a compartilhar aqui nos comentários para a gente ir criando essa comunidade durante esse período. E a reflexão de hoje é quais pensamentos ou detalhes do seu aborto espontâneo você não se sentiu capaz de compartilhar. Você se sentiu ou se sente nesse momento invisível com tudo que você está passando? Então, eu escrevi aqui no meu, né? O livro, ele tem sempre esse espaço aqui para leitura e eu amo escrever, gente. Assim, eu tenho tablet, eu tenho Kindle, né?
que é onde eu leio meus livros digitais, mas eu amo escrever. O meu Kindle, ele é um Scribd, né? Dá para escrever nele também. Mas é digital, eu gosto de papel. É uma coisa que me remete à minha infância, quando eu fazia minhas leituras, né? Quando eu era mais nova. Nunca deixei essa memória afetiva minha, né? Que eu tenho. Então, vou compartilhar com você, se você se sentir confortável. Compartilhe aí nos comentários, né? Sua reflexão também. E a minha foi o seguinte, né? Quais pensamentos ou detalhes do seu aborto espontâneo você não se sentiu capaz de compartilhar? Ainda, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. E nesse período você se sentiu invisível? E eu falei assim, alguns pensamentos que me ocorreram desde o aborto foi a sensação de que eu poderia ter feito diferente. De que, de certa forma, eu poderia ter cuidado melhor do meu corpo. Que eu poderia ter ido antes ao médico. Como se isso fosse possível, né? A gente vai quando descobre. Que eu poderia sair do trabalho e confiar na provisão de Deus. Essa questão do trabalho, gente, me pegou muito, porque o meu trabalho é o trabalho dos sonhos, tá? Desde que eu tive minhas certificações aqui nos Estados Unidos, que eu estudei para ser comissária de iate, não é de voo, é de barcos, né, tripulante. Na hora, assim, gente, uns meses depois que eu consegui minha certificação, eu já consegui um trabalho com uma família de bilionários. Então, assim, para mim é o trabalho dos sonhos. O salário, assim, não tem nem como descrever como o salário é bom. O estilo de vida da família, né? Eu sempre estava viajando com eles. E nesse período da minha gravidez, eu estava entre Los Angeles e Nova York, que eles têm 2 casas de inverno, né? Durante o verão, eles ficam no navio, no barco deles lá no iate, e durante os períodos de outono e inverno, ficam na casa. Então, eles levam esse grupo seleto que trabalha com eles, né? Que consiste em chefe, em personal, em pessoa que organiza, né? No meu caso, eu fazia as mesas postas, as flores, fazia a questão da logística também, de comprar itens para casa, né? Itens para eles, passar arrumação de malas, essas coisas. Então, eu era uma comissária tanto do navio, como eu fazia essa parte de personal mesmo para eles, né? Então, para mim era o trabalho dos sonhos, é o trabalho dos sonhos para qualquer pessoa, por ser pessoas incrivelmente generosas, né? Como pessoas, assim, pessoas maravilhosas de se trabalhar. O time inteiro, né? São de pessoas muito boas de se trabalhar. Eu me dei muito bem com todas as pessoas do time, né? Porque a gente tem que estar viajando junto também, para acompanhar a rotina da família. Então, para mim, isso foi uma coisa que me pegou bastante no início, porque no início da gravidez eu estava viajando muito, né, de avião para encontrar com eles e tudo, no jato deles e essas coisas todas, né? E eu não tive essa confiança plenamente em Deus e no meu companheiro, de que se eu largasse esse trabalho para me dedicar somente à gravidez, eu poderia ter tido essa provisão de Deus. Então, eu tive realmente essa questão do medo mesmo, de simplesmente confiar em Deus, que Deus me daria provisão. Mesmo o meu companheiro falando, olha, não preciso trabalhar, eu tenho um salário bom, e realmente ele tem, né? Não tem uma casa própria, temos casa própria, 2 carros e tudo. A gente vive classe média aqui nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu ficava, não, o salário é muito bom, eu amo trabalhar com eles e tudo mais, e não confia em Deus, realmente, devo admitir. Então, depois, né, eu tive o sentimento de que é possível viver coisas boas e justas, que é possível ser amada e que não é necessário viver no modo de sobrevivência, que é uma coisa que pega a mulher moderna de hoje, que vivemos no modo de sobrevivência de querer estar agindo sempre, né, querer estar conquistando, fazendo e conquistando recursos e conquistando riqueza e não paramos nunca para viver realmente a nossa feminilidade. Então, esses pensamentos vieram até mim, né, de que eu poderia ter feito diferente, mas no final eu tive a consciência de que é possível confiar em Deus, é possível ser amada, né, e que é possível viver minha feminilidade sem estar correndo, né, para conquistar. O que, de certa forma, eu já tenho, vivo uma vida boa, confortável, né? E, de certa forma, eu me senti invisível, mesmo com o apoio do meu companheiro. É como se aquela energia, né, a energia do bebê da criança, ela estava comigo durante aquele período e ela pertencia a mim. E não tem como explicar o vazio que é sem ela hoje. E não tem como explicar para outra pessoa como é isso, mesmo eu sendo desenrolada nas palavras, né? Escrevo, consigo me comunicar, não consigo explicar muito bem esse vazio ainda. Não dá para mensurar em palavras. E pode ser o que você esteja sentindo também. Então é difícil para mim ver que mesmo aqui, nesse período de deserto, Deus me conhece e entende a minha situação. Para mim é complicado ver que, pois para mim Deus parece distante nesse momento e ocupado demais para mim, pro meu problema, né? Mas
ao final de cada dia de leitura, de conversa com pessoas e minha rede de apoio e tudo, eu tenho aprendido a descansar na promessa de Deus, né? Saber que Deus, ele vê